Olá, seja bem-vindo ao Record News Rural de hoje. Um ótimo dia para você. Olha, o governo federal anunciou ontem o Plano Safra 2025-2026. O montante dos recursos é de 516 bilhões e 200 milhões de reais destinados à agricultura empresarial. Depois de anunciar na segunda-feira 89 bilhões de reais para a agricultura familiar, o governo federal anunciou ontem os recursos para o Plano Safra Empresarial. O valor para a safra 2025-2026 é o maior dos últimos anos. Em 2022, quando assumimos o governo, o Plano Safra foi de 364 bilhões. 2023, 471,2 bilhões. 2024, 508,6 bilhões. E hoje, 516,2 bilhões de reais. Custeio e comercialização, e nós estamos priorizando o custeio e a comercialização, e por isso é importante a gente mostrar que estimulamos. Saiu de 401,3 bilhões em 2024-25, agora para 414,7 bilhões. Investimentos praticamente igual, mas atendendo uma reivindicação prioritária das entidades de classe para estimular mais o custeio. Ficou praticamente igual, de 107 ele caiu um pouquinho para 105 bilhões, com o número total, como já disse, de 516,2 bilhões de reais. Os 516 bilhões e 200 milhões de reais representam um acréscimo de 8 bilhões em relação à safra passada. De acordo com o ministro, o valor é recorde porque a safra também é recorde e não pode ser considerada apenas a colheita de grãos no Brasil. E o que significa fazer um plano safra desta magnitude? Significa super safra, como a que colhemos em 2025. O estimular no Plano Safra é a certeza de que o Brasil colhe super safra, porque homens e mulheres são capacitados no campo. Deus abençoa com o clima e a super safra vem. E trata-se, presidente, e a gente precisa desmistificar dizendo que a super safra brasileira é de 330 milhões de toneladas de grãos. Mas é muito mais do que isso. São mais de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas produzidas no campo. Agrega-se aos grãos mais de 650, 700 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, mais a produção de celulose, mais 70 milhões de frutas, mais 70 milhões de toneladas de carnes. Veja bem o tamanho da produção que sai desse campo, com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, com boas práticas, que faz e provoca a renovação energética desse país, a transição energética limpa, com 15% de biodiesel ao diesel, com 30% de etanol na gasolina, virando uma referência mundial. Voltado a médios e grandes produtores, o Plano Safra da Agricultura Empresarial contempla operações de custeio, comercialização e investimento. As condições variam de acordo com o perfil do beneficiário e o programa acessado. Nosso objetivo é consolidar o papel do Brasil como celeiro do mundo. O grande sucesso não é só o aumento da capacidade produtiva ou o aumento da quantidade de mercado que nós conseguimos. O grande sucesso é um aprendizado de todos nós. É um aprendizado de que a gente cuidar de fazer a preservação adequada e necessária ao país. A gente cuidar de preservar os nossos rios e os nossos mananciais. A gente cuidar de preservar as nossas nascentes. A gente começar a cuidar de recuperar a terra degradada. A gente vai percebendo com o tempo que a gente está produzindo mais em menos hectares. A gente está ganhando mais porque aumentou a qualidade dos produtos que nós estamos plantando, por conta dos avanços genéticos, dos avanços tecnológicos. Para os especialistas, no entanto, mesmo com o aumento no valor, o montante ainda não é suficiente. Ao longo do último ano, nós tivemos uma taxa de inflação que sequer é coberta por esse aumento dos volumes destinados a investimento no campo. Sem falar que tivemos, ao longo do último ano, um aumento significativo nas taxas de juros brasileiras. O ano passado, no Plano Safra 2024-2025, o juros nacional estava na ordem de 10,5%. Agora, 15%. O que significa que o preço do acesso ao dinheiro
pelo produtor no capital privado vai ser significativamente mais caro. E a capacidade do governo de equalizar, subsidiando uma parte desse recurso com o dinheiro público, também será mais contida. Somem-se os dois fatores e o que temos? Um próximo ciclo produtivo em que o acesso ao dinheiro para investir e para produzir tende a ser mais escasso. O preço do açúcar cristal segue em queda. O índice é o menor em 4 anos. Na semana passada, o indicador CPEA-Esalq do açúcar cristal branco fechou na casa dos R$ 117,00 a saca de 50 quilos, o menor patamar nominal desde o final de julho de 2021. De acordo com os pesquisadores do CPEA, a baixa demanda para a pronta entrega e a desvalorização externa seguem pressionando as cotações domésticas do açúcar. No balanço da última semana, o recuo foi de 4,4% em relação ao período anterior, com a média do indicador a R$ 120,25 a saca de 50 quilos. De acordo com o Centro de Pesquisas, mesmo com as quedas, os valores pagos pelo açúcar no spot paulista seguem mais vantajosos que as cotações externas. O clima está colocando os produtores de trigo em alerta no sul do país. As chuvas no Rio Grande do Sul e as geadas em áreas de centro-sul do país preocupam os produtores. Pesquisadores do CPEA ressaltam que o clima mais frio favorece o desenvolvimento das lavouras. Mas as fortes chuvas no Rio Grande do Sul atrapalharam os trabalhos de campo e implicaram em perdas em algumas lavouras, que vão precisar ser replantadas. Dados da Conab indicam que até 21 de junho, 56,6% da área estimada havia sido semeada no Brasil. A companhia confirmou também o início da semeadura em Santa Catarina e da colheita da safra de 2025 em Goiás. O inverno é um período que exige a atenção dos apicultores. Isso porque a variação e a queda de temperatura podem provocar a morte das abelhas. Por isso é preciso cuidado com a colmeia. O inverno mal começou e já traz desafios para quem trabalha com as abelhas. Com a queda nas temperaturas, os enxames mudam de comportamento. Em vez de hibernar, as abelhas se agrupam dentro da colmeia para reduzir o metabolismo e conservar energia. Nesse período, o cuidado dos apicultores é fundamental. A alimentação suplementar ajuda a garantir a sobrevivência das colônias durante os dias mais frios do ano. A gente entra num período que, além do frio, a gente começa a ter uma estação bastante seca. E a quantidade de flores e a diversidade de flores ela vai caindo vertiginosamente. Então, nesse sentido, algumas dessas colmeias elas podem entrar em processo de inanição e morrer. As abelhas são pecilotérmicas, ou seja, dependem do ambiente para regular a temperatura. Nessa propriedade, a saída foi reforçar a alimentação e usar o isopor como isolante térmico nas colmeias. Uma medida simples, mas eficaz para evitar a morte das abelhas nos dias mais frios. Na propriedade, o produtor mantém 19 espécies de abelhas, com e sem ferrão, em um manejo que já dura 6 anos. Cada caixa recebe uma camada de isopor para evitar a dispersão do calor. As jataí, uma das espécies nativas mais populares, são alimentadas com favo de mel. Já as abelhas com ferrão recebem um suplemento nessa época escassa do ano. Um outro cuidado que a gente tem é o seguinte: não fazer retirada do mel dessas abelhas, que a maior parte delas aqui, como elas são para a polinização do açaí, a gente nem faz a retirada do mel, a gente deixa. Então, o que acontece? A gente faz multiplicação de enxames aqui dentro para que a gente consiga estar aumentando essas abelhas aqui na propriedade. No Noroeste Paulista, as abelhas sem ferrão são um dos tesouros mais valiosos do campo. Nativas da América do Sul, elas reúnem mais de 260 espécies conhecidas, muitas delas exclusivas do Brasil. Além de produzirem mel, essas pequenas polinizadoras cumprem um papel fundamental na preservação da biodiversidade, polinizando a maior parte das plantas nativas, diferente da abelha europeia. Se ela não tiver a quantidade satisfatória de alimento, ela vai abandonar a sua colmeia e vai procurar em outro lugar o seu alimento, né? No caso que é o pólen e o néctar, né?
No caso da abelha sem ferrão, já não ocorre isso. Os enxames da sem ferrão, se ele não tiver alimentação, ele vai definhando até ele acabar. No Brasil, a produção de mel ultrapassa 55 mil toneladas por ano. Grande parte vem da Apis mellifera. Mas as abelhas nativas, embora produzam menos, geram mel valorizado pela pureza e pela florada local. Por isso, preservar esses enxames é uma questão ecológica e econômica. Quando entrar a época de produção, que começa a época da primavera, esses enxames têm que estar fortes para com que eles consigam trazerem para dentro de suas colmeias e armazenar uma grande quantidade de mel, uma quantidade satisfatória para com que o produtor tenha esse mel para o seu negócio, né, para a sua venda, né? Então daí a necessidade de estar alimentando. Um evento de dar água na boca e dessa vez Minas Gerais levou o principal prêmio do mais importante concurso de queijos certificados das Américas. A Expo Queijo reuniu mais de 1.000 produtos de 16 países. E a vitória foi de um produtor de uma pequena cidade com pouco mais de 2.000 habitantes. Um mar de queijos vindos de vários cantos, diferentes lugares. O salão inteiro tomado por formas, aromas e cores. Uma vitrine viva da arte queijeira de todo o mundo. Essa é a 5ª edição da Expo Queijo Brasil, o maior evento de queijos artesanais certificados das Américas. E nessa edição, não faltam motivos para comemorar. O evento, além de comemorar o brilho do produtor e a força de uma produção tão difícil, também celebra um marco importante: a conquista do título do modo de fazer o queijo Minas artesanal como um patrimônio imaterial da humanidade. O concurso internacional avaliou mais de 1.000 queijos artesanais de 16 países e 18 estados brasileiros. Os queijos passam por 3 etapas rigorosas de avaliação, conduzidas por um time experiente com mais de 200 jurados do Brasil e do exterior. Todos são especialmente treinados e analisam os produtos com base em 7 atributos sensoriais, como cor, textura, aroma e sabor. O processo segue um sistema exclusivo de avaliação. Julgar um queijo num concurso é uma atividade muito séria. A gente precisa respeitar aquela história daquela pessoa que está ali, quem fez aquele produto. A gente não sabe quem é, mas a gente sabe que um produto para ser feito, ele nasceu do sonho de alguém, do trabalho de uma pessoa. E a gente precisa respeitar isso e fazer isso de forma séria, de forma técnica. O concurso premia 42 categorias com medalhas de ouro, prata e bronze. Mas apenas um recebe o reconhecimento máximo, o Super Ouro, dado ao queijo com a maior pontuação da edição. A disputa é acirrada e a diversidade de estilos torna o trabalho dos jurados ainda mais desafiador. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Só aqui eu posso mostrar para vocês. Isso aqui é um queijo de mofo branco, isso aqui é um queijo de casca florida. Esse queijo aqui que vocês estão vendo é carvão aqui no meio, que dá um sabor super peculiar, ele deve ser lavado com uma moja. E esse aqui super legal que eu achei aqui no meio, que a gente não sabe de quem é porque é QR Code, mas olha isso aqui, coisa fantástica, alguém colocou folha. E não imagino folha do que é, mas olha a característica desse queijo, olha a coisa mais linda que alguém fez e colocou aqui. Cada jurado avalia individualmente, mas há troca de experiências e muita discussão técnica entre eles. São horas de avaliação e muita maçã e bolacha para limpar o paladar. Depois de todas as categorias avaliadas, chega o momento mais esperado: descobrir para onde vai o grande prêmio do maior concurso de queijos certificados das Américas. Nas 2 primeiras edições, o Super Ouro foi para a Itália. Nas 2 seguintes, para a Argentina. Será que dessa vez o título fica no Brasil? Depois das 42 categorias, veio o grande anúncio. Super Ouro, queijo, Pedra do Segredo, Alagoa, Minas Gerais, queijaria Pedra do Segredo! É o Brasil! O prêmio foi para Alagoa, uma pequena cidade de pouco mais de 2.000 habitantes no sul de Minas Gerais. O queijo Pedra do Segredo é feito com leite cru, tem casca lisa e passa por uma maturação de mais de 180 dias. Ele pertence à categoria queijo de leite cru, casca lisa ou lavada com ou sem aquecimento. O vencedor foi Jaime Porfírio. Representado pela prima, também produtora da região, ela celebrou a conquista histórica. É grandioso demais
trazer para o Brasil, né? Primeira vez para o Brasil e para Minas, e que é tão grande para Alagoas, que acho que é uma das menores cidades. Então acho que Alagoas se tornou grandiosa demais hoje aqui. A Expo Queijo há de se consolidar cada vez mais e trazer esse benefício para o produtor rural e para o queijo artesanal. Viva o queijo! Cada vez mais a gente fala de sucessão familiar e também alternativas para manter os jovens no campo. Por isso, a gente fala agora de um projeto de capacitação de crianças e adolescentes, não só com conhecimento técnico e acesso à tecnologia, mas também com noções de empreendedorismo e gestão. Para explicar para a gente sobre o Agromaker, a gente fala agora com o fundador, presidente do Grupo Besouro, Vinícius Mendes Lima. Bom dia, Vinícius. Seja bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Ingrid. Um prazer estar participando com vocês. Bom, primeiro eu gostaria que você explicasse para a gente o que é, né, o Agromaker, quem é que pode participar desse projeto? O Agromaker é uma iniciativa do Instituto Besouro, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária, do governo brasileiro, com o intuito de atender a população rural voltado para a sucessão rural e também para a agricultura familiar, no que se compreende melhorar a produção agrícola e manter essa população no campo produzindo mais e melhor, utilizando tecnologia. Então esse é o grande mote do programa. Quem pode participar, no geral, são jovens de 15 a 29 anos, mas nós estamos abrindo sempre exceções para pessoas que estão produzindo e precisam desse conhecimento. Nós temos uma grade que é adaptada também para a população adulta e para a população mais madura, digamos assim. É interessante quando a gente fala, né, desse treinamento ou dessa capacitação, na verdade, que vai para a sala de aula para aprender a produzir mais e de maneira mais sustentável. Na minha cabeça, né, isso deveria ser trabalhado há muito tempo atrás, já na mentalidade dos produtores, mas chegou, né? O fato é que chegou agora, há poucos meses atrás, e a população está entendendo que, de fato, existe um apelo de cuidado ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, de melhoria na produção. Não necessariamente precisa, para produzir mais, existir algum dano ao meio ambiente. Então, acho que a gente está muito feliz porque isso já está transformando o mindset, né, a forma de pensar dessa população que está sendo atendida. A gente está vendo imagens aí da primeira turma também que está rolando em Cáceres, né, no Mato Grosso. Tem outras turmas para acontecerem também. E é interessante quando a gente fala o que eles aprendem, né? Quando a gente fala de conhecimento sobre produção sustentável, permacultura, pilotagem de drones agrícolas, técnicas de cultivo e manejo, sistemas agroflorestais, ecologia e conservação do solo. Também a formação capacita os alunos em empreendedorismo rural, com gestão financeira, aspectos legais, tributários do agronegócio. Quer dizer, é uma grade completa, tanto para quem vai trabalhar, digamos assim, da porteira para dentro, da porteira para fora. Esses alunos têm acesso a isso. Perfeito. A ideia é que o aluno possa ingressar nessa formação e melhorar a produção da sua família, por exemplo, ou criar, né, inovar através da produção da sua produção interna, mas com inovação, produzindo novos produtos ou serviços agregados àquela produção que ele já possui na sua propriedade. Só que isso precisa desenvolver uma cultura empreendedora para que ele possa perceber todas as oportunidades que a terra tem a entregar para esse empreendedor e que ele consiga transformar de fato a sua produção ou escoar em outros formatos a produção através do processamento de produtos, insumos e etc., por exemplo, para a indústria, através da criatividade, empreendendo dentro do seu território ou, como tu disse, da porta para fora, enxergando aquela propriedade como uma unidade de negócio que precisa de gestão e pode entregar, de certa forma, para a grande indústria subprodutos que vão fazer a transformação
da produção gerada na sua propriedade e com isso agregando mais valor economicamente à sua família e à região onde isso está sendo produzido. É interessante, né, quando a gente fala da importância de cursos como esse, porque hoje a gente vê, né, hoje não, já de alguns anos, né, os filhos dos proprietários, às vezes de pequenas comunidades, de pequenas propriedades, ou às vezes grandes propriedades, saindo da fazenda, indo estudar na cidade, digamos assim, e não voltando mais. Então, cursos como esse, eles incentivam quem quer ficar no campo, ou quem não pensou em ficar, mas que tenha esse olhar mais amplo de possibilidades para que volte, né, ou para que fique realmente no campo, começando com as crianças. Porque aí a gente pode falar também das funções que estão em alta no campo, né, que muitas vezes a gente não imaginava, achava que era só plantar e colher. Mas hoje a gente tem, por exemplo, operador de drones, gestor digital de agronegócios, designer de máquinas agrícolas. Então, tem que estudar para aprender a fazer isso. Perfeito. É muito simples a gente identificar, né, olhando ao nosso redor, todo mundo conectado, né, em especial no telefone celular. As crianças nascem hoje, né? Eu tenho 3 pequenos, nascem com o telefone, com as telas na sua frente. Então, conectar o mundo real, o mundo usual, do dia a dia dessas crianças e desses jovens, à cultura da produção, que já existe, que também já faz parte do dia a dia desses jovens, faz com que eles tenham interesse em se manter no campo, evitando o êxodo, mas não só isso, com alegria, né? Com vontade de estar ali, porque não é basicamente a economia em que aquele jovem, aquela criança está pensando, porque ele ainda está entendendo o mundo do trabalho. Mas, naquele momento, ele consegue entender que ele pode aliar a tecnologia e coisas que ele gosta de fazer, a tela, por exemplo, à melhoria da produção para o seu familiar ou para ele próprio. Então, no momento que a gente conecta a tecnologia à produção da sua própria propriedade, entregando gamificação durante essas qualificações, entregando, por exemplo, operação de drone para pulverizações, para medição de terra, para acompanhamento florestal, entre outras entregas que por exemplo, o drone pode fazer, ele se entende capaz de fazer algo inovador dentro de um território que ele já pertence, um segmento que ele já entende, mas que ele está se especializando. Mas o nosso grande papel é entregar essa especialização para quem normalmente não tem acesso. Então, ele está muito distante, por exemplo, de uma cidade que seja de pequeno ou médio porte. Por exemplo, esse projeto inicial piloto está acontecendo a 60 quilômetros de Cáceres, do município de Cáceres, no interior do Mato Grosso, na Vila Sadia. Então, é um local que está distante de muita coisa, tanto do poder público quanto da iniciativa privada, e que nós podemos levar através de um container que é móvel. Então, a gente pode entregar esse tipo de projeto dentro de uma comunidade que teria dificuldade para acessar qualquer produto, serviço, capacitação voltada para essa população, num espaço geográfico próximo à sua residência, por exemplo. Então, a gente está conseguindo fazer uma transformação que nunca existiu, de entregar acesso para comunidades distantes da população urbana, para a população rural, de assentamentos, ou de pequenas propriedades rurais que precisam se modernizar, e o jovem aponta para que isso aconteça, porque é ele que tem a pegada digital que a gente fala, e que os seus pais, às vezes, seus familiares, não conseguem mais engrenar nesse mundo digital, e o jovem se sente apto por nascer em frente às telas, e a gente está somando, né, as forças da tecnologia com o que já existe no campo todos os dias. E é interessante quando você diz, né, dessa questão da geração, eu me coloco no lugar, depois de uma certa idade, a gente tem alguma dificuldade com tecnologias, né, algum tipo de tecnologia ou de equipamento, e essa nova geração parece que já nasce, né, com os dedos ali prontos para acessar esses equipamentos. Então, é muito mais eficaz já educar essas crianças que estão muito ligadas à tecnologia para orientar ou direcionar isso para o futuro, para o crescimento no agro, do que às vezes pegar os pais, os avós e tentar fazer com que eles entendam o equipamento.
Perfeito, quase que um retrabalho, porque nós teremos que capacitar a população mais madura e depois nós vamos ter que voltar para o mais jovem, porque quem vai tocar de fato a operação digital ou tecnológica de uma propriedade será o jovem. Isso é inevitável. É quem tem, é que nem pegar as gerações que não tinham internet para a geração que tinha internet e agora para a geração que tem inteligência artificial, não é difícil acompanhar. Quem consegue acompanhar é quem tem mais energia, né, e aptidão, que já nasce com isso na mão, e por isso fomentar em especial para a população jovem esse tipo de projeto. E é interessante porque quando a gente fala de a pesquisa Profissões Emergentes na era digital, que foi feita em 2021, nos próximos anos, de acordo com essa pesquisa, vai aumentar muito a demanda por áreas ligadas à tecnologia no campo, a gente já percebe isso, mas aí a gente pode destacar, por exemplo, técnico em agricultura digital, técnico em agronegócio digital e também engenheiro agrônomo digital. Tudo tem o digital, né? O levantamento estima que vai faltar cerca de 148 mil profissionais para desempenhar essas funções caso o cenário atual permaneça inalterado. A ideia do projeto é alterar esse cenário para que não falte essa mão de obra, né? Nós somos o país, né, número 1 do agro no mundo e nós temos que ter, de fato, esse cuidado, acompanhar esse tipo de pesquisa. E esse programa corrobora para que essa mão de obra não falte, porque nós estamos falando de agroecologia com tecnologia. Então, por exemplo, criar uma horta utilizando tecnologia para produzir mais, melhor, mais rápido, cuidando do meio ambiente e escoando de forma segura, com segurança alimentar, pensando na segurança nutricional e alimentar, e de certa forma, entregando para quem mais precisa. Essas hortas com tecnologia, ela tende a fazer com que o jovem queira cuidar de fato dessa horta, porque é legal, né? É legal tu monitorar isso, por exemplo, tudo num computador, coloca um pouco da mão na massa e um pouco da mão no computador. Então, esse tipo de iniciativa que conecta o mundo habitual do agro com a tecnologia não tem volta. Tu acabou de apontar nessa pesquisa, mas eu dei um exemplo das hortas digitais, como nós temos em Porto Alegre, e nós temos também, como falamos agora, a operação de drone, ou inclusive pensar em finanças que sejam organizadas para entregar esse tipo de serviço para outras propriedades rurais que não tem o jovem para operar, mas esse jovem pode passar a ser um fornecedor, né, para outras propriedades, já que ele está treinando, testando na sua propriedade e pode passar a ser um empreendedor que vai ajudar outros produtores rurais a melhorar a gestão da sua propriedade com tecnologia. Então, é um mundo de opções que já está na mão de mais de 100 jovens que estão participando hoje das formações no Mato Grosso, como em Ponce Lacerda e em Cáceres, e que nós já temos uma previsão de, pelo menos, mais 10 unidades sendo implementadas nos próximos meses no Brasil, e a gente está muito feliz de poder participar desse movimento da agricultura no nosso país. Muito bom. Vale lembrar que o conteúdo do curso é gratuito, são cerca de 300 horas, né, de curso, e para as pessoas saberem dos próximos passos, se vai chegar na região delas, como que isso é possível, Vinícius? Através do nosso portal, institutobesouro.com.br, ou através também do portal do Ministério da Agricultura, do MAPA, Agricultura e Pecuária do governo brasileiro, que também tem as programações dos próximos lançamentos desse programa, que será descentralizado para atender a população mais interior do que a população urbana do interior do estado. Então, quem está à margem dos municípios urbanizados é quem serão os primeiros contemplados com esse programa em todo o território brasileiro. Bom, parabéns pela iniciativa, sensacional. Eu já não sou mais tão jovem, não moro no campo, mas fiquei curiosa para aprender, até porque o espaço ali é todo tecnológico, né? Com todas as tecnologias mesmo ali de primeira geração, tudo para que a criançada se sinta atraída, é juntar o tradicional com a novidade para criar, ser mais atrativo ainda, né?
Exatamente. A ambiência pedagógica faz diferença no aprendizado de qualquer criança e jovem na escola, por exemplo, e esse ambiente não pode ser diferente. Então, ele é pensado para que o aluno tenha um impacto na aprendizagem, além do conteúdo ser moderno e tecnológico, utilizando aparelhos tecnológicos, né? Como softwares, a correção de solo, testagem de solo para corrigir o solo depois com tecnologia, com software de gestão e tal, com inteligência artificial trabalhando em conjunto dentro da programação. Nós fizemos com que o aluno queira, né, participar de fato do programa e que não tenha evasão, que hoje é praticamente zero a evasão do programa, no qual nós muito nos orgulhamos, mas também, é claro, porque o programa conversa com essa população, ele foi feito com a população, testado com a população e implementado por profissionais que moram na região. Então, nós contratamos profissionais, capacitamos esses profissionais daquela região para que eles sejam os facilitadores, multiplicadores de conhecimento nesses locais que mais precisam. Perfeito, até porque aí você tem um curso ambientado, né, e com as necessidades específicas daquela região. Vinícius, mais uma vez, muito obrigada, um ótimo dia para você. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, contem sempre com a Besouro. Muito obrigada. É isso, boas ideias impulsionando o agro do Brasil. Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo dia para você.